aí a gente tem que se perguntar o seguinte, né? Poxa, então o foco é a graça, né? O foco não é o espinho, o foco não é aquilo que é de mim mesmo, mas aquilo que Deus colocou em mim, fez por mim, apesar de mim. Apesar de mim. Esse é o meu foco. A gente e é por isso que é tão importante que o tempo devocional, né, o tempo de entrega e e principalmente, né, especialmente se for logo no princípio do dia. Hoje nós ouvimos muito as pessoas dizerem assim, não, eu não acredito em tempo devocional. O que eu acredito é numa vida devocional. Mas não existe um sem o outro. Então, como que eu vou ter uma vida devocional se eu não sou capaz de oferecer um tempo de exclusividade para Deus? Porque a vida devocional, Deus vai dividir conosco o tempo que a gente vai estar trabalhando, o tempo que a gente vai estar se divertindo. Então, em tudo isso, Deus é glorificado? É. Mas, assim como num relacionamento entre amigos, família, há um tempo que você dedica exclusivamente para aquela pessoa. Então, eu como pai, eu tenho que ter um tempo para ensinar algo para o meu filho, eu tenho que ter um tempo exclusivo com ele, Sim. né? Com a esposa nem se fala, né? Se você não tiver um tempo Eu acho que o maior exemplo é isso, né? Se a gente não tiver um tempo com a esposa, a gente vai ficar vivendo como um casal, mas sem um tempo de de exclusividade, né? exclusividade, com o tempo isso vai Vai criando um distanciamento, né? criar. Então, assim, são as duas coisas, né? Caminhando juntas ali. Para que é isso? Para que a gente absorva esta graça. Então, um dos nossos grandes erros é pressupor que a gente já entende tudo que Deus fez por nós. Que estudou uma vez a graça, que conheceu o que Jesus fez, já é o suficiente. Essa presunção, né, é orgulho, é princípio de queda. Então a nossa vida vai declinando e às vezes a queda que nós tememos é aquela assim que faz pum, de uma hora para outra. Mas existe a queda que vai bem Imperceptível, né? imperceptível, que vai gerando um afastamento, um endurecimento do coração. E é muito pior, porque a queda que acontece de uma hora para outra, ela já assusta e ela já provoca uma reação, né? Já te fala, opa, peraí, eu vou me levantar, não é aqui o meu lugar. Agora, aquilo que vai acontecendo gradualmente, né, pouquinho em pouquinho, nós vamos nos acostumando. E aí está um risco. Perigoso. Tá o grande risco. E o diabo não tem pressa de desvirtuar a gente, né? Então, o que a gente tem que focado é nessa graça. E entender que esta graça não é só para nós, aqueles que já creem. Então, instintivamente, às vezes, de forma assim, sem ninguém dizer, a gente acaba entendendo que a graça é para aquele que se converteu. Mas não, a graça é o que leva à conversão. Então, se a graça é o que leva a pessoa a encontrar com o Senhor, então a graça é para todos, é principalmente para aqueles que não estão ainda fazendo parte do corpo de Cristo. É principalmente para eles, para todos, né? Então a gente lê certos textos, né, como ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então fala, então a graça começa a partir daquele que já foi feito filho. Não, a graça é o que alcança a pessoa antes. Então a graça ela foi disponibilizada para todo mundo. E a gente entende que uma coisa é quando alguém te dá algo, está disponível para você, e outra coisa é quando você recebe esse algo. Então Deus deu o seu Filho para que nenhum se perca,
Graça foi derramada sobre toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano a ser gerado. Mas, assim, nem todos estão afim dessa graça. Nem todos querem, porque ela se absorve por meio da fé. Porque absorver a vida de fé é abrir mão dessa vida natural, essa vida visível, é abrir mão, não priorizar esta vida, não ignorar ela, porque nós precisamos das coisas, né, materiais, a gente come, a gente bebe, Falar graças a nisso, Deus. pastor, vou me servir. Vocês querem Com alguma coisa? certeza. Mas é que eu penso assim, porque aparentemente essa vida é o que traz prazer, é o que dá prazer, né? Quando a pessoa não vive a plenitude que Deus tem, né, para a vida dela, né? Começa a ver Deus nas coisas. Então ela pensa que o que a vida, eu acho que é por isso que muitas pessoas elas têm, por exemplo, a bebida alcoólica como um refúgio, né? Porque naquele momento ela esquece de tudo, ela acha que aquele momento é um momento de prazer, né? Uhum. Então aparentemente essa vida que o senhor falou é o que traz talvez o prazer para ela, né? Uhum. E principalmente hoje em dia, né, o mundo está muito focado na questão do prazer, né? Se te faz feliz, vai e faça. Se te der prazer, né, por que não e tal. E de fato a Bíblia ela não condena a questão assim, por muito tempo lá atrás, né? A gente era todo tipo de prazer a gente enxergava como pecaminoso, inclusive até relação sexual do casal casado na igreja tal era tido como algo pecaminoso, porque se associava prazer ao pecado. Mas a palavra de Deus, ela nos, né, graças a Deus tudo isso já creio eu que, né, pelo menos na grande parte da família de Deus já não se entende isso, já não se vê, porque não é, de fato não é. Tá? Né? Só que assim, o prazer, ele é lícito, mas ele não deve ser o centro, ele não deve ser o norte. Uhum. Né? Como a gente está buscando aqui o propósito de Deus é o quê? É fazer a sua vontade, chegar num ponto onde todo o nosso ser, toda a nossa vida se renda à vontade de Deus. E fora da fé não há prazer nisso. Fora da vida de fé não há prazer, mas na vida de fé há. O próprio salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, alguém que se dispõe a meditar na lei do Senhor fora do ambiente da fé é um martírio, porque o nosso natural não ama a lei do Senhor e não tem prazer nisso. Ah, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Meu irmão, não é só você, todo mundo tem. No nosso natural, todos nós temos dificuldade de passar ali, mas em contrapartida você encontra pessoas, nossa, eu comecei a ler ali da passagem, aquilo foi me instigando, eu fui, e a hora que eu vi, já tinha ido horas ali e tal. O que me deu esse prazer? Porque a lei, a palavra de Deus, ela é santa, ela é espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a pessoa estava no espírito. Por isso que ela teve prazer na lei. Por isso que ela teve prazer na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então, fora do ambiente de fé, na naturalidade, nós não vamos encontrar esse prazer. Né? Em servir a Deus, por exemplo, servir o próximo. Não tem, a gente vai fazer isso de forma robótica, de forma protocolar, né? Porque a gente sabe que é bom e tal. Mas servir com prazer é quando a gente está inserido no contexto do Espírito. Quando a gente está inserido no contexto de fé. A gente está crendo naquilo ali e aquela fé se tornou a nossa realidade. Para acontecer isso é só por meio do entendimento e do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas às vezes não entendem isso, né?
Até pensa que poxa, que a pessoa tem cara de pau. Mas é porque eles não entendem isso. Eles pensam que isso, talvez no mundo que essa pessoa está vivendo, não, isso aí não totalmente anormal. A pessoa aí não. Exatamente. Mas, então nós percebemos que essa graça que é para todos, né, e nós vamos absorvendo esta graça dia após dia por meio do quê? Deste tempo devocional. Então, há uma necessidade de um tempo onde o nosso entendimento se abra para o Espírito. Tempo onde a revelação da palavra precisa vir, não apenas uma leitura superficial, mas um abrir-se mesmo. Senhor, o que o Senhor tem para esse dia? Fala conosco, fala comigo, né? Um tempo de oração, um tempo onde eu me desarme, e de preferência no início do dia. Para o quê? Para que eu entre na realidade do Espírito. Porque senão, toda a minha atitude, todo o resultado desse dia, da minha vida, não vai ter como ser outra coisa, senão algo natural, algo carnal. Se eu quero um viver espiritual, eu tenho que começar a buscar as coisas espirituais e a partir disso é que vai fluir as coisas espirituais. Não tem como o natural gerar o espiritual. É através da morte do natural é que surge o espiritual. Então esse é o receber, né? Todos os que receberam, né? Deus deu, Jesus veio para todos, veio para o que era seu. Então, a gente fala assim, Jesus veio então para o povo hebreu, né? O povo judeu. Não, Jesus veio para a criação, porque no começo do capítulo está dizendo, sem ele nada do que foi feito se fez. Então de Jesus é tudo. Jesus veio para todas as coisas. Inclusive ele vai congregar, ele vai reunir, ele está atraindo todas as coisas a ele, novamente. Fazendo o quê? Uma grande unidade, uma grande comunhão de povos, tribos, línguas, nações, mas também da criação, porque tudo é dele, tudo foi gerado por meio dele, né? Então, é claro que o povo de Deus naquele tempo era o povo judeu. Então, a gente, por muito tempo, só colocava, ele veio para os judeus, eles rejeitaram, por isso que eles veio para os gentios. Também tem essa conotação, mas Jesus ele veio para todos o tempo todo. Mas aqueles que o receberam, independente, judeu ou não, né, grego, porque não há distinção. Para Deus não há distinção mais de povos, assim, né? Acesse o meu canal no YouTube, ative o sininho e se inscreva para que você esteja por dentro de tudo que a gente for tratar desse assunto.